Bom, nesses dias todo mundo só comenta sobre o conclave, né? Até não católicos ficam curiosos para saber como é que é a eleição, né, de um papa, como é que o conclave, como funciona, etc. Se discutem muitos nomes, etc., né? E agora, já passado aí uma semana do falecimento do Papa Francisco, as articulações, né, estão bem quentes, né? Os cardeais já estão tramando a eleição do próximo Papa. Lógico, quando eles vão para o conclave, as coisas podem mudar, mas muitas coisas já foram adiantadas, né? Normalmente sempre acontece dois partidos, fica um partido da situação, vamos dizer assim, que ligado ao Papa Francisco seriam os mais liberais, mais abertos para o mundo, etc., e um outro grupo tido como conservadores, que são minoritários. Porém, como é necessário ter 2/3 para a eleição do Papa, os conservadores podem travar a eleição se não concordarem com algum nome proposto pelos liberais. Eu acho que os liberais, os mais afinados para o Papa Francisco, talvez não tenham 2/3 aí do colégio de cardeais. E aí, então, eles procurariam então um nome de consenso. Então, normalmente é assim que se opera. Se tem dois grupos, sempre se forma dois grupos. Se um desse grupo não consegue fazer os 2/3, a coisa trava, fica instável, fica tenso, aí se busca um nome de consenso, alguém lá no meio do campo, alguém do centrão, numa expressão brasileira, para ser o novo Papa, né? Então já teve várias eleições aí no passado, vários conclaves que travaram, e aí tiveram que propor aí um terceiro nome, né? Normalmente os cardeais que aparecem muito aí antes do conclave não são eles os eleitos, né? Normalmente o nome escolhido é um nome que está sendo trabalhado por terceiros. Ninguém pode ficar promovendo a sua própria, né, eleição. Isso aí, se acontece, é uma exceção. Normalmente tem outros cardeais que acabam trabalhando para eleições. Inclusive, lá em 78 teve um cardeal que ficou conhecido como fazedor de papas. Agora me deu um branco o nome dele. Se alguém souber quem é, pode colocar o nome embaixo, que era um cardeal mais velho que não tinha a chance de ser eleito, porém trabalhou para a eleição do Albino Luciani e do João Paulo II, se não me falha a memória, agora esqueci o nome desse cardeal. Então, é assim mais ou menos como funciona, né? Então todo mundo tem as suas opções pessoais, que aliás não vale nada, né? Quem vai escolher os papas são os cardeais. Normalmente os palpites, chutes e as apostas todo mundo erra, né? Porque pode vir uma grande novidade, um nome que nunca, que não foi cogitado, né? Então os chutes, palpites são todos inúteis, o meu também, de todo mundo porque os cardeais é que vão resolver. Lógico que tem os melhores nomes, né, e os piores nomes, né? E infelizmente nessa eleição quem desponta como favorito é um nome muito ruim, que é o Parolin, né? Vamos colocar os pingos nos is, né? O Parolin, ex-secretário de Estado, ele é o principal favorito nas bolsas de aposta, ele está lá na frente, né, e a mídia coloca ele na frente, e de fato ele está na frente, não porque estaria na bolsa de aposta, ou porque a mídia está divulgando o nome dele, mas porque ele foi secretário de Estado, né? Ele conhece como funciona a cura, ele era muito próximo do Papa, e para piorar, né, porque ele não tem boas ideias, para piorar ele fez uma carreira diplomática dentro do Vaticano. E o que isso significa? Significa que ele conhece muita gente fora da Europa. Ele já circulou no Brasil, já circulou na África, já circulou na Ásia. Então ele conhece muita gente, ele tem uma capacidade de articulação enorme. Então é um nome extremamente forte, é o que se apresenta como a escolha mais óbvia, e que tem um poder de articulação enorme, né? Então pode ser um grande pesadelo ele, né? O Parolin. Então o Parolin já adianta, é um nome forte, né, que não pode ser ignorado, um péssimo, porque ele tem péssimas ideias, né? É lógico que no futuro um papa pode se converter. O Pio IX tinha uma visão, depois que foi eleito papa mudou. O próprio João Paulo II mudou também, né, principalmente para o final do seu pontificado. Então as pessoas podem mudar. Então o Parolin tem péssimas ideias, mas nada impede, se ele for eleito papa, ele mudar e se tornar um grande papa. Isso não impede, estou dizendo agora, né, com os dados que nós temos. Então ele é uma espécie de Francisco piorado, porque ele pensa igual ou pior ao Papa Francisco, só com uma capacidade de realização
superior, né? Então esse nome seria muito ruim para a igreja, volto a dizer, se ele mantiver, né, o que ele pensa. Outro que também não seria bom seria o Tagle, né, das Filipinas, né, tido como Francisco da Ásia, né, inclusive diriam que se ele fosse eleito Papa, ele colocaria o nome de Francisco II, né. Esqueci de dizer, o que pesaria contra o Parolin seria o fato do acordo com a China, que pegou muito mal entre muita gente. Então ele foi o principal teórico do acordo do Vaticano com a China, que, diga-se de passagem, uma vergonha completa. Então isso aí pesaria contra ele, e também certas questões financeiras misteriosas que também pesariam contra ele. Lembrando que o Vaticano está devendo bilhões, né? Está quebrado, tecnicamente falando, né? E essas questões financeiras ligadas ao Parolin atrapalham demais, né? Então, se ele não for eleito Papa, pode ser que essas duas coisas pesem, a questão da China e a questão financeira, né? O Tagle, ele andou também se queimando aí com algumas ações, alguns movimentos, né? Mas ele também aparece como um nome forte, infelizmente, né? Também não tem boas ideias, se ele continuar assim, não seria um bom Papa. Outro nome que aparece muito é o Zuppi, né? O Zuppi, uns falam como moderado, né? Eu já vi até uns aí falando que era conservador, né? Mas ele, na realidade, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é um peixe ensaboado, né? Pessoa difícil de ser enquadrada, difícil de se pegar, né? Da expressão peixe ensaboado. Então ele oscila entre conservadores, liberais, moderados. Se tiver uma quarta opção, ele também é. Então ele seria o homem do acordão, por isso que talvez ele seja um nome forte. Vamos supor que a linha do Parolin não consiga fazer 2/3, os conservadores também não consigam avançar muito, então vão ter que escolher um nome de consenso, né? O Zuppi pode ser um nome de consenso, porque ele é uma pessoa que anda em tudo quanto é lado, né? Tem coisas que os conservadores gostam nele e tem coisas que os liberais gostam dele, então ele pode ser aí uma opção, né? Não vou comentar aqui de todos, né? Aliás, né, na próxima quarta-feira, nós voltaremos a conversar com o Pedrudinho. Os vídeos do Pedrudinho, a conversa com ele, foi um sucesso. Muita gente elogiou, né? Pedrudinho conhece muito do assunto e ele é uma figura muito simpática, sabe abordar bastante esse tema. Então nós vamos voltar a conversar com ele na quarta-feira. Não perca. Bom, vamos comentar aqui um outro dissento que se diz, né, além do Zuppi, seria o Pizzaballa. Aliás, sobrenome agradabilíssimo, né, um sobrenome bem bonito, Pizzaballa, sonórico, né, típico italiano. Ele é um homem da Igreja Oriental, mas pesa já contra a idade, né, muito jovem, 60 anos, né. Ainda outros dizem o Peter Turkson, lá de Gana, né, também poderia ser assim um nome de consenso, né? E entre os conservadores, aqueles que nós gostaríamos que fosse Papa, né? Sempre colocam aí, a mídia colocou aí 3 nomes, né? O Sarral, o Burke e o Miller. Aliás, o cardeal Miller deu umas declarações aí impressionantes, né? O Miller disse que o papado do Papa Francisco teve pontos que eram obviamente contrários à doutrina da igreja. Impressionante. Ele disse uma frase que todo católico deveria guardar, né? Ele diz o seguinte: nenhum católico é obrigado a obedecer a uma doutrina errônea, se referindo, né, a um papa, né? E o catolicismo não consiste em obedecer cegamente ao papa sem respeitar as sagradas escrituras, a tradição e a doutrina da igreja. Além disso, ele questionou os acordos com a China e também falou muito bem, né? Não é uma questão entre conservadores e liberais, mas entre ortodoxia e heresia. Essa é a verdadeira luta, né? Não direita e esquerda, parece mão de trânsito, mas sim entre ortodoxia e heresia. Muito bom. Isso aí significa 2 coisas. Primeiro, que existe a ortodoxia e a heresia, coisa que no pontificado do Papa Francisco sumiram essas questões. E o segundo ponto, que existe essa luta ao longo da história da igreja, pura verdade. Ao longo da história da igreja, essa é a grande luta entre ortodoxia e heresia, né? E aí ele também diz que
Rezo para o Espírito Santo ilumine os cardeais, porque um papa herético que muda todos os dias de acordo com a mídia seria catastrófico, fecha aspas. Ou seja, essas declarações do cardeal Miller são impressionantes, são notáveis, são declarações para serem guardadas e para serem usadas em argumentações e em disputas com católicos mais liberais, aqueles papólatras que acham que o Papa 100% do tempo está absolutamente certo, mesmo não cumprindo as quatro condições vaticanas do Concílio Vaticano I, são aqueles que endeusam o Concílio Vaticano II como superior a todos os outros, que têm visões muito românticas do papado, muito românticas da igreja, muito românticas a respeito do colégio dos cardeais e tal, porque afinal não é qualquer um que fala, é um cardeal, né? E sendo o cardeal Miller, isso é mais importante porque é um cardeal que melhorou ao longo do tempo. Ele tinha posições mais liberais e acabou adotando posições mais conservadoras, ou seja, ele fez um caminho notável. Com esse discurso bem firme, ele não tem chance nenhuma, né? Primeiro porque ele não vai ter chance nenhuma, porque apesar de, infelizmente, né? Falando que não vai ter chance nenhuma de mão, infelizmente, por causa de declarações dela são muito duras, né? Então ele firmou aqui visões absolutamente corretas e visões muito importantes, dizendo que então o papado pode ter um ensino contrário à doutrina da igreja. Segundo, que o católico não é obrigado a obedecer ao Papa quando ele erra, né? E também ensinou bem, é uma luta entre ortodoxia entre ortodoxia e heresia. E depois, isso aqui é curioso, ele coloca o tema do Papa herético, né, que é uma grande questão doutrinária, né? Então, muito interessante, muito firme essas declarações e muito importantes para serem guardadas, né? Outro nome que seria muito bom seria o Ranjit, né? Ranjit, ele era homem da Cúria no tempo do Bento XVI, depois ele foi enviado, dizem, que por pressões, né, internas, ele foi enviado lá para o Sri Lanka, né? Seria um nome excelente. Eu não sei a idade dele, deve ter 70 e poucos, não, mais de 70, não, 75 anos. Seria um bom nome, a idade ajuda, mas dificilmente eu acho que seria eleito. Ele já foi colocado para fora da Cúria, então acho difícil. O Burke, que é um nome de muito agrado também, né, uma figura interessante, uma figura muito boa, que se fosse papa, porém ele é dos Estados Unidos, né, e cardeal americano é difícil ser eleito, né. Então surge aí como um outro nome que, embora conservador, lembra, a maioria do colégio dos cardeais não é conservador, mas o Espírito Santo sempre atua. Isso aí não significa que o Espírito Santo escolhe os papas. O próprio Bento XVI, enquanto cardeal, já comentava que dizer que o Espírito Santo elegia todos os papas é mentira. Teve vários papas na história péssimos, né, em várias questões, tanto de fé como de moral e comportamento moral. Então é lógico que o Espírito Santo atua, mas daí dizer que ele elege não é verdade. Mas é verdade que o Espírito Santo atua, né, e pode dar uma reviravolta e um conservador ser eleito. Bom, se não é o Miller, não é o Range, não é o Burke, um nome que pode ter chance é o cardeal Sarrat, né? O cardeal Sarrat, o Robert Sarrat, né, que é de Gana, ele é francófono, então ele teria uma certa simpatia da França, dos eleitores da França, cardeais eleitores da França, não por causa das posições dele, mas sim por ser francófono, né? E talvez do Canadá, eu já não sei. E aí ele é um nome forte entre os conservadores. A idade, nesse caso, ajudaria ele, tá beirando os 80, tá beirando não, vai fazer 80 anos esse ano, pouco depois do conclave, o que ajudaria, né? Então, se os conservadores colocam esse nome aí lá, pode ser que a idade ajuda, porque ele não ficaria muito tempo como papa, né? Então, o Sarrat acho que seria o nome mais palpável entre os conservadores, e é um nome que eu também adoraria vê-lo como papa, né? Eu adoraria ver o Sarrat como papa. Eu acho que de todas essas possibilidades ele seria o melhor nome, né? Sem dúvida nenhuma, Sarrat seria um excelente nome e um excelente papa. Então eu vou rezar bastante para o Sarrat ser eleito papa.
Muito bem, lembrando que história é a mestra da vida. Se você quiser compreender a Igreja Católica, compreender por que existe conclave, como é que nós chegamos nessa crise atual, nós precisamos conhecer a história, especialmente a história da Igreja. E por isso que nós lançamos, né, 2 volumes da história da Igreja do Padre Rivot. Justamente não é tão grande como, por exemplo, Daniel Hopes, mas são 2 excelentes livros justamente para quem não tem muito tempo. Então, aquelas pessoas que não têm muito tempo, mas querem conhecer a história da Igreja, essa aqui é a melhor opção, do Padre Rivot. Não perca a oportunidade de comprar esse livro. Está o link na descrição lá na nossa editora Caravelas. Bom, vamos ficando por aqui, convidando a todos que amanhã teremos aí também uma conversa com o Joatas sobre o pontificado do Papa Francisco, e na quarta-feira sobre os bastidores, não, sobre o atual conjuntura, né, dessa eleição, né, o que nós podemos esperar do conclave de novo com Pedro Di. Então vamos ficando por aqui, obrigado.